Dessa vez nós temos uma convidada especial para essa live diretamente do Salão Internacional de Turim 2021, no estande Acima, Edizioni Mandala e Oficina do Livro Editora. Eu estou falando de Maria Gravina Ogata, autora de diversos livros, entre eles Os Samurais Alagoanos e A Bambina Paulista, Migrar é Preciso. E esse livro aqui, nós temos também a tradução dele em italiano. E justamente Maria Gravina está presente também esse ano para autografar essa e outras obras. E eu tenho uma honra enorme de recebê-la em nosso estande mais uma vez e conhecer um pouquinho mais dessa trajetória, que é muito curiosa. Com vocês, Maria Gravina Ogata. Pois não, vem. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder encontrar a Mariana Brasil. Eu a conheci em 2019 nesse mesmo evento do Salão do Livro de Turim, que é quando foi publicado o meu livro. Eu tive o prazer de dar de cara com ele na versão italiana aqui no Salão. Então essa é a minha segunda vez aqui. Desde então eu acompanho Mariana sempre. E depois ela foi para São Paulo. E aí os nossos laços, né, foram se estreitando ao longo do tempo. Estou muito feliz de encontrá-la aqui hoje. Não podia deixar de vir aqui. Hoje foi o Firmacópia, ou seja, uma tarde, uma sessão de autógrafos desse livro, com a editora Enviandante, que foi quem publicou esse livro, que trata da questão migratória. Essa questão migratória é os aspectos emocionais do imigrante. O imigrante que se sente hóspede, o imigrante que veio criança e que se sente um nacional, o imigrante que veio adulto, que não conseguiu voltar. Enfim, nesse livro são tratadas essas questões e a importância da educação na vida do imigrante. Ou seja, os imigrantes, para fazerem com que seus filhos não tenham dificuldades que eles tiveram, porque afinal de contas sair de um país e ir para o outro é bastante difícil se adaptar. Então, para isso, os imigrantes fazem de tudo para que seus filhos estudem. Então é uma ode à educação, para que sempre os imigrantes acabam se destacando em qualquer país pela educação que tiveram. Enfim, Mas Maria, eu vou aqui ficar offline e eu vou pedir para você contar, porque eu já me emocionei muitíssimo com a tua história de vida, porque na verdade você é italiana, você nasceu na Itália e depois você foi para o Brasil e regressou à Itália depois de muitos anos. Do ponto de vista humano, como é você nascer na Itália, viver uma vida no Brasil e na idade adulta retornar à terra, a tua terra natal? Como foi isso emocionalmente? Olha, pelo fato de ter vivido a vida inteira no Brasil, eu sempre me senti uma brasileira. Mas quando eu chegava na Itália e eu falava a língua, o dialeto da minha região, que é a região da Puglia, eu nasci em Polignano a Mare, parecia que eu nunca tinha saído da Itália. Por isso que a importância da língua na vida dos filhos de imigrantes. Quando os imigrantes deixam de lado a sua língua de origem, eles empobrecem a vida dos seus filhos. No meu caso, quando eu chego na Itália, eu me sinto italiana como se eu nunca tivesse saído daqui, porque eu falo dialeto com os meus tios, com 90 anos, e aí o papo flui. Então parece que eu nunca saí daqui. Por isso que eu digo, eu posso me sentir uma italiana veramente e sou uma brasileira, porque minha vida, meus estudos, meu trabalho, o nascimento dos meus filhos, tudo aconteceu no Brasil. Eu sempre achei que eu era brasileira, de verdade, e sou. Mas quando eu chego na Itália, aí eu vejo que eu sou italiana também. Que bacana. E o curioso desse livro, que nós temos aqui a versão também em português, Os Samurais Alagoanos e a Bambina Paulista. Por que esse título? Porque o teu marido é de uma outra descendência. Então você quer conversar como foi essa mistura, esse mix
de culturas tão diferentes, a Itália, o Brasil e o Japão. Então, o Brasil, né, todo mundo sabe, é uma terra de muitas etnias, né? E esse livro, como meu marido, os ancestrais, vamos dizer assim, né, gli antenati, Sim. ele é descendente de uma família antiga de samurais. Hoje não existe mais samurais no Japão, não existem samurais. Mas do lado da mãe dele tem uma origem de samurai. Uau! Mas quando eu coloco esse título, o que eu quero dizer com isso? Os samurais alagoanos da Bambina Paulista, Migrar é Preciso, esses são os meus netos. Ah! Por quê? A miscigenação Sim. foi tão grande que eu tenho netos alagoanos, netos paulistas, e onde a mistura de etnia é bastante forte. Então, para mostrar como a família se aculturou, como a família se abrasileirou, então eu mostro que meus netos são nordestinos, e eu coloquei esse nome por causa dessa origem, né? Lindo. E a Bambina, porque é uma só, é uma neta só. Ah, E entendi. 3 netos. Só que quando eu escrevi este livro, eram só 2. Uhum. Dois netos alagoanos e a Bambina. Sim. Mas quando este livro foi publicado, este aqui, sim. já tinha um neto, outro neto, mas ele não era alagoano. Ah. Ele é irmão da Bambina, dois de São entendi. Paulo. Então, para driblar essa história, ficou La Bambina e Samurai Brasiliano. Olha que Até porque interessante. ninguém ia entender bem o que era um alagoano na versão italiana. Certo. Uma Então saga, ali está escrito uma saga. Uma saga migratória. Perfeito. Isso é uma saga, gente. É uma história que vem lá de longe e vai. Na verdade, o livro trata de um século, quase um século e meio de história do Brasil, através da imigração e através da nossa história. Que lindo. Então, se alguém quiser aprender a história do Brasil vivida, esse é o livro. Inclusive, para quem faz vestibular, para ter uma visão de história de conjunto, é apropriado. Sem ser aquela história de ficar lendo com data, aquela coisa meio decorativa, isso aqui dá uma visão muito grande de conjunto. Que de história do Brasil de quase um século e meio. Perfeito, perfeito. E depois eu vejo outros livros, vejo um livro infantil, aliás 2, que está ali, O Sumiço dos Ovos. E como foi migrar, falando de migração, migrar do romance histórico para o livro infantil? Na verdade, está tudo conectado, porque se aqui a Bambina e os samurais são meus netos, estes são meus netos. Aliás, aqui estou eu com 2 dos meus netos. Ai, que bacana! E as galinhas e o galo, porque eu tenho o privilégio de morar perto da cidade e ter horta, ter galinha, ter tudo isso. Que bom! Então, tudo que eu escrevo está focado nos meus netos. Então, essas histórias, tanto essa, né, o sumiço dos ovos do meu quintal, que aconteceu em casa, e o amiguinho inesperado, que foi uma andança de quantos quilômetros? 12 quilômetros, que me aparece um cachorrinho, um vira-lata, todo maltratado e tal. E eu contei essa história para os meus netos. E eles disseram: vovó, por que você não escreve um livro? Eu não estava nem pensando nada disso. Eu digo que eles que me transformaram em escritora. Então tudo que eu escrevo tem foco nos netos, tanto infantil como ensaio histórico-social. Tudo é pensando neles. E eu acho sinceramente que todo mundo devia escrever a sua história. Por quê? Porque, por exemplo, no caso da minha família, minha mãe e meu pai já haviam falecido quando eu resolvi escrever. Eu já não tinha mais a quem perguntar referência, muitos fatos, mas eu tinha minha sogra, que veio num navio lá do Japão, que levou não sei quanto tempo para chegar no Brasil, que chegou numa fazenda de café com tanta dificuldade, tudo diferente, comida diferente. E ela me contou nos detalhes como foi essa viagem. Uau, riquíssimo. Riquíssimo, riquíssimo mesmo. Então tem um peso muito grande da parte japonesa, porque ela foi me contando. Da parte italiana, tem o que eu me lembrava, da que minha mãe e meu pai me falavam, e mais a turma da Itália, né? Os meus tios que vivem até hoje. Então, na hora que desaparecem essas gerações, não tem mais ninguém para contar nada. Entende? Então, se você não escreve, os seus descendentes não vão saber o que foi que aconteceu na vida deles. De onde eles vieram exatamente, o que é
Eles são feitos de quê? Qual é o DNA cultural deles? Eles não vão saber, é muito triste isso. Então os meus netos me iluminam no sentido de eu deixar para eles uma herança que é saber de onde eles vieram. Eu acho que isso é uma coisa que todo avô, toda avó, todos os pais deveriam escrever. Escrever não é só para escritor. Com certeza. Se tornam escritores. É já um conceito filosófico. Não me lembro se foi Sócrates ou um outro filósofo que disse uma frase, que escreveu uma frase muito importante, ou seja, para saber onde devemos ir, é necessário saber de onde viemos. Então isso resume as suas palavras lindamente. E o que eu quero dizer é uma honra tê-la conosco aqui mais um ano, depois desse bloco, né, de 2 anos de pandemia que mudou o mundo, e ter a possibilidade de compartilhar com os nossos conterrâneos brasileiros a saga dessa italiana brasileira aqui no Salão Internacional do Livro de Turim. Então a palavra é sempre gratidão. E para comprar teus livros, como que a gente tem que fazer? Divulga o e-mail, o site, o caminho das pedras para a gente poder comprar esses livros. Esses livros, eles estão todos na versão e-book, esses 3, tá? O Sumiço está na versão e-book. Ok. La Bambina e Samurai, tudo no Amazon. Amazon. E esse aqui também. Perfeito. Então basta procurar por Maria Gravina Ogata. E aí dá para ver. Aparece alguma coisa. O único que não está ainda numa versão e-book é esse. E aí entrando em contato comigo. É possível. É possível. Eu tenho minha página, que aí dá para entrar direto na minha página. E qual é a tua página? Tudo junto, mariagravina.com.br. Simples, porque Maria Gravina é um nome que a gente grava facilmente, né? Então, mariagravina.com.br. Isso. Vou ficar muito feliz de vocês visitarem, porque lá tem blog, tem várias coisas. Perfeito. Obrigada, viu, Mariana? Gente, uma alegria muito grande estar com você. Olha, a gente continua daqui a pouquinho com mais alguns convidados no último dia do Salão Internacional do Livro de Turim 2021, no Estande Acima, Edizione Mandala. E fiquem ligados, porque daqui a pouquinho a gente tem alguns convidados especiais por aqui. Beijos e luz! Beijos. Gratidão. Gratidão sempre. Obrigada, amiga.